Essa passagem que Lucas, ele deixa escrito na Bíblia, no Evangelho, essa passagem de Jesus, ele repreende um homem que vai até o seu encontro e ele requer de Jesus que Jesus julgue sobre uma questão de uma herança que ele tinha que dividir com o irmão. E aí nesse momento ele requer que Jesus dê ali a sentença, porque o irmão não queria dividir uma parte da herança com ele. E Jesus, como Deus em sua infinita sabedoria, ele ensina ali e diz essa palavra para que o homem se guarde da avareza, porque a vida de uma pessoa não constitui naquilo que ele tem, nos bens que ele pode adquirir, nos bens que ele pode acumular, mas a riqueza do homem está quando o homem teme ao Senhor, quando o homem vive na direção de Deus, quando o homem abre o coração e deixa que Deus dirija a sua vida. Aí Jesus, ele conta uma parábola, depois você pode ler em casa, está aí no verso de número 16 até o 21, Jesus ele conta uma parábola do rico insensato, e essa parábola é muito interessante, essa história, essa parábola que Jesus ele conta, porque o Senhor ele diz que um homem muito rico, um homem que já tinha muitos bens, um homem que ele tinha a sua vida já estabilizada, um homem que ele tinha vários armazéns, vários celeiros, e ali ele já tinha tudo acumulado, muitas safras de alimentos ali acumulado, quer dizer, daria para ele viver sossegadamente, né? Bem sossegado, por muitos e muitos anos. Mas a avareza, a ganância no coração desse homem, diz que ele desejou no coração destruir tudo que ele tinha, destruir ali os seus celeiros, destruir ali as suas construções, e construir ainda maiores, para que viesse o que? Acumular mais bens, para que viesse acumular ali mais riquezas, ele ia acumular mais a sua safra de alimentos. E o que esse homem tinha no coração é que tudo que ele ia acumular, ele ia ficar tão tranquilo e sossegado que ele ia viver por muitos e muitos anos, ia ter o que comer, esse homem ia ter o que beber, esse homem ia se divertir. Lá no verso número 19 fala que ele ia ficar tranquilo, porque ele ia ter por muitos anos o que comer, o que beber e divertir-se. Só contudo, Deus fala ao coração desse homem tolo: esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que o Senhor nos ensina, o que adianta eu queria acumular tantos bens, o que adianta eu queria acumular tanta riqueza, se no momento oportuno, a qualquer momento, o Senhor pode me chamar, o Senhor pode dizer: ó, chegou a tua vez, é hora de você vir. E para quem vai ficar tudo isso? Quem vai ficar para brigar por tudo isso? Será que a pessoa ele vai conseguir desfrutar de tudo o que ele almejou, tudo aquilo que ele sofreu? Será que a pessoa... Aqui o Senhor ele ensina, querido, sobre a ganância, porque a ganância, a avareza, a cobiça estão tudo interligados, né? A ganância, a cobiça, a avareza. A cobiça está lá, se nós formos ver os 10 mandamentos, quando Deus ele dá a Moisés, ao povo de Israel, os 10 mandamentos, a cobiça ali está no último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo ou a serva do teu próximo, não cobiçarás o boi e o jumento do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás nada que é do teu próximo. Então a pessoa que ele é ganancioso, né? Ele tem a cobiça nos olhos, tudo que ele vê ele deseja para ele. Há uma diferença
Eu estava lendo esse dia uma diferença muito grande entre ambição e ganância. Ambição é quando a pessoa deseja muito alguma coisa, ele só é ambição. Isso nós temos. Quem não tem ambição de ter uma boa casa, de ter um bom trabalho, né? De ser abençoado, todos nós temos essa ambição. Mas o que devemos ter essa ambição no nosso coração de desfrutar, de conquistar com o suor do nosso rosto, com o fruto do nosso trabalho. Já a ganância não. O ganancioso, ele conquista as coisas satisfeito. Sempre ele quer mais e mais e mais, e acumular mais e mais. E nesse acúmulo, né, ele começa a ter avareza. O que vai adiantar disso? Pois um dia essa pessoa vai e vai ficar aí para os filhos ou os parentes brigar pela riqueza da pessoa, ou até o governo, né? O governo tomar tudo. O ganancioso que tem tirado. A ganância é um dos pecados que tem afastado o homem da presença de Deus. Quantas pessoas se corrompem? Nós vemos até em lugares, né, instituições, organizações, lugares, igrejas, denominações, quantas pessoas estão tão gananciosas que elas vão até ali, em vez de ir para buscar o Senhor Jesus, em vez de ir para buscar a salvação, ter um encontro com Deus, ouvir a palavra de Deus, ser abençoado, transformar de vida. Não, as pessoas vão ali buscando o que? Prosperidade, buscando o que? Se enriquecer. Quantas pessoas vão em instituições religiosas, em igrejas, iludidas por muitos líderes em todas as áreas, também líderes religiosos, e as pessoas acabam perdendo tudo, e no final acabam até indo ter que morar embaixo da ponte, morar aí, ficar morando numa rua como Andarilho, porque perdem tudo, porque são iludidas, e a ganância no seu coração, pela riqueza, por ficar rico, por ficar milionário, ele mesmo acaba destruindo a sua vida. Jesus jamais ensinou isso. O Senhor nos ensinou que temos que buscar servir a Deus. Jesus ensinou que devemos ser o quê? Obedientes à palavra de Deus. Devemos ser ofertantes, sim, ofertar na casa de Deus. Dizimista, o dízimo é um mandamento de Deus. A 10ª parte do nosso salário que nós recebemos é um mandamento de Deus dizimar. Mas jamais o Senhor falou que Jesus fala para ele: obedeça os mandamentos, ama o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás. E quando Jesus começa a descrever os mandamentos, fala: Senhor, eu já faço tudo isso, não precisa o Senhor falar isso para mim, eu já faço tudo isso. Aí Jesus conhecia o coração, porque Ele é Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele falou para aquele moço: então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aleluia. Vende tudo e siga-me. Quando Jesus falou isso, querido,
ele virou as costas para Jesus, abaixou a cabeça e foi embora. E para ele o mais importante era a riqueza, era o dinheiro, era a ganância, do que servir a Jesus. A ganância tem matado a fé de muitas pessoas. A ganância tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. A pessoa quando vive uma vida humilde, a pessoa quando a pessoa tem aquela vida de fidelidade a Deus, uma vida de humildade. Quando eu falo humildade, não estou falando pobreza, estou falando uma vida humilde. O homem confunde a prosperidade com riqueza, ser próspero. Nós devemos orar ao Senhor, pedir a Deus, Senhor, me faça próspero. Mas quando pedimos a Deus a prosperidade de Deus, não é nós sermos ricos, milionários. A prosperidade de Deus é nós não termos falta de nada. Amém? É você não ter falta de nada. É você abrir ali a despensa da sua casa e você ter o alimento ali para comer. É você poder ter condições de pagar as suas contas, a água, a luz, o telefone. É você ter ali uma condução, dinheiro para abastecer o teu carro. É você ter um trabalho. É você conseguir ter condições de pagar todas as suas contas. É você poder chegar à noite e colocar a cabeça no travesseiro ali, encostar e dormir tranquilo, ter um sono tranquilo e suave, porque Deus supriu todo. Isso é ser próspero com Deus, é não ter falta de nada. E o homem confunde com a riqueza. Inclusive Satanás, ele tentou Jesus nessa área. Irmãos, tudo que nós somos tentados, tudo que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas para nos derrubar, para nos afastar da presença de Deus, primeiro ele tentou Jesus. Lá em Mateus 4, a tentação de Jesus, quando Jesus fica 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando. A palavra de Deus diz que uma das tentações que o diabo tentou Jesus, foi mostrar para ele todos os reinos do mundo, as nações, a glória e o poder. Ele ofereceu isso a Jesus, falou, tudo isso é teu, e prostrado me adorares. E o que Jesus disse a ele? Jamais. Só há um Deus, e só o Senhor teu Deus adorarás. Amém? Mas o homem tem se prostrado às riquezas, à ganância. Irmãos, olha que a palavra do Senhor, lá diz em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versos número 9 e 10. No entanto, os que ambicionam ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desta cobiça, alguns se desviam da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Amém? O amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Nós precisamos do dinheiro, irmão, precisamos, né? Precisamos trabalhar, precisamos ter o dinheiro para chegar no final do mês e pagar as nossas contas, mas nós temos que ter domínio sobre ele, não é ele que tem que dominar o homem. Nós temos que saber administrar. Quantas pessoas não sabem administrar o que ganham? Quantas pessoas ganham até um salário razoável, mas não sabem administrar? E acabam findando o mês em dívidas, em preocupações, em sofrimento, porque não sabem administrar aquilo que recebem. Quantas pessoas não obedecem o mandamento de Deus? Quantas pessoas que não dizimam e não ofertam na casa de Deus, não obedecem os mandamentos? E ao findar dos meses, passa de necessidade, passa dificuldade, porque não cumpre o mandamento de Deus. Mas não adianta também a pessoa vir no altar de Deus, ofertar a Deus, ou dizimar ao Senhor com o coração triste, com o coração preocupado, se vai faltar alguma coisa. Ele tem que fazer as coisas para Deus com alegria, com amor. Tudo que eu for fazer para Deus tem que ser com amor. Se for fazer alguma coisa para Deus e pesar no meu coração, não faça. Se alguma coisa que você for fazer para Deus pesar no teu coração, querido, não faça, porque Deus não aceita. Nós temos que fazer com alegria, com amor.
tudo que venhamos a fazer para Deus tem que ser com amor, com dedicação, com alegria. Amém? Então, o amor ao dinheiro, querido, é a raiz de todos os males. Olha o que a palavra de Deus diz também, Provérbios 15, 27. Provérbios 15, 27. O avarento, quem que é avarento, irmãos? Ele que não solta nada, né? Tem um que solta até demais, né? Tem pessoa que ele ganha, ele acaba com tudo, depois fica faltando, não tem dinheiro para pagar a conta. Mas tem aquele, irmãos, que não solta nada, né? A turma até brincava antigamente, tinha um ditado engraçado, falar que tem pessoa que é avarento, é aquele que põe um sonrisal na mão, atravessa um rio nadando e não derrete o sonrisal, né? Tanto que ele aperta ali, ele não abre a mão por nada. Então o avarento, querido, ele tem condições de se alimentar bem, de poder, tem pessoas que têm condições de viver uma vida boa, mas tem pessoas que não vivem, porque o amor dele no dinheiro é tanto, que ele acaba nem usufruindo do bem que ele tem, depois deixa para os outros. Olha o que diz, o avarento coloca a sua própria família em apuros, Provérbios 15, 27, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Provérbios 3, o dinheiro arrecadado, nossa, de maneira desonrosa, de maneira que a pessoa enganou alguém, enganosa, se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. A palavra de Deus, Provérbios 13, 11, amém? Então quando nós conquistamos, trabalhamos o suor do nosso rosto, recebemos o nosso salário, foi suor do nosso rosto, não foi de maneira desonrosa, não foi de maneira desonesta. O salário que nós recebemos, Deus abençoa, Deus prospera cada vez mais. Você recebe o teu salário e quando você vai pagar suas contas, você paga e ainda Deus faz sobrar para você guardar ou investir em outra coisa, porque foi honestamente, foi ganhado com o suor do teu rosto. Mas tudo que é feito de maneira isso acaba se extinguindo. Um dia a pessoa acaba tendo nada. Tudo que ele faz de errado, todo o pecado que ele comete para poder adquirir aquele dinheiro, aquela renda, uma hora é descoberto. Nada fica oculto, nada que é errado, nenhum pecado fica oculto, uma hora é descoberto. E quando é descoberto, aquela pessoa acaba perdendo tudo e fica sem nada. Amém? Provérbios 21, 5. Provérbios 21, verso número 5. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador irmãos, sabe aquela pessoa que ele quer se dar bem na vida muito rápido? Sabe aquela pessoa que ele quer enriquecer muito rápido? Ele fica desesperado. Eu conheço pessoas, irmãos, não estou criticando, por favor, não me leve a mal. Eu conheço muitas pessoas que gostam de investir muito em bolsa de valores, não tem nada contra, né? Pessoas que investem muito em bolsas de valores. Irmãos, mas aquelas pessoas que são milionárias, que têm um grande investimento, se a bolsa cai, o investimento dele vai lá embaixo, o cara não fica desesperado, porque ele tem muito, aquilo para ele já estava contando com aquela perda. Mas aquele que tem pouco e fica investindo em muitas coisas dessa, esperando que isso vai enriquecê-lo, que isso vai suprir as suas necessidades, quando de repente ele leva uma queda, a bolsa de valores cai, irmãos, o cara cai em desespero, a pessoa fica desesperada, porque ali estava a confiança dele, tudo que ele recebeu, ele investiu ali. Nós temos que buscar de Deus, sabe o que, querido? Sabedoria. Buscar do Senhor, Deus, dai-me sabedoria no que eu vou investir. No que eu vou investir. A palavra do Senhor diz, não acumuleis tesouros na terra, aonde ladrões, aonde a ferrugem
aonde a traça consome, mas acumulei tesouro no reino de Deus. Deus nos abençoa para que nós venhamos também abençoar as outras pessoas. Amém? Tiago, lá em Tiago ele fala uma passagem, uma palavra muito linda, inspirada pelo Espírito Santo, que nós pedimos e muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos de maneira errada, porque o homem ele pede para se beneficiar. O homem ele pede para ser, porque o homem é egoísta, então nós não sabemos pedir. Se você pedir, Senhor, me abençoa, porque o Senhor me abençoando, eu também vou abençoar outra vida. Eu também vou abençoar uma pessoa que é necessitado. Derrama sobre mim a tua bênção, para que eu possa também ser um manancial de vida, para que eu também possa suprir e ajudar aquele que precisa, que necessita. Ah, meu querido, quando nós oramos nesse sentido, e há sinceridade no teu coração, o Senhor abre dos céus as suas janelas, as portas do céu, e derrama sobre nós as suas bênçãos, amém? Mas o homem, muitas vezes, ele pede a Deus para que venha abençoá-lo, para que ele venha usufruir para os seus próprios prazeres, não para abençoar aqueles que precisam. É a ganância. Provérbios 22:16. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como a quem adula ou engrandece com presente os ricos, certamente passará a necessidade. Misericórdia. Quantas pessoas nós já vimos fazer isso? Pessoas que enganam, pessoas que mentem, pessoas que causam, que acabam fazendo uma fraude sobre uma pessoa, e tudo que ele depois recebe ali de dinheiro, ele vai para fazer média, para se vangloriar, ele vai dar um presente, abençoa outra pessoa, né, no nível ali, no nível de vida pouco maior do que o dele ali, mais rico do que ele, só para falar que está ali no mesmo nível. Ele frauda o pobre, uma pessoa humilde, ele engana uma pessoa humilde, para poder se vangloriar. O que a palavra de Deus diz? Esta pessoa certamente passará necessidade. Irmãos, o que Deus está falando aqui? Não toca no pobre, né? Não toca no humilde, não faz mal. Não faz mal ao pobre. Sempre houve desde o início da criação, e sempre vai existir até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Vai ter o rico e o pobre. E por que existem essas duas classes, irmãos? Porque Deus é injusto? Acha que Deus é injusto? Por que alguém nasce em berço de ouro? Por que alguém já nasce com todos os bens? E alguns nascem e não tem nada. Você acha que Deus é injusto? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus não é injusto. Deus é justo. Deus permite que essas coisas aconteçam, para que Ele venha abençoar e engrandecer o pobre e também o rico. É a oportunidade que Ele dá para aquele que nasceu numa situação financeira abençoada, será abençoado, abençoando aquele que necessita, aquele que precisa. Deus é tão maravilhoso. E Ele era o Rei dos Reis, o Senhor. A nossa riqueza veio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa riqueza.
Este é o... Eu quero pedir para você, abra comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Abra agora comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha que lindo. Olha que Deus não faz acepção. Que Deus ama sempre, mesmo o pobre, o humilde, mas também ama o rico. Olha que Timóteo fala, aqui diz recomendações aos ricos. O Espírito Santo inspirando Timóteo. 1 Timóteo 6,17. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em um Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Irmão, você ouviu bem? Ouviu o que a palavra do Senhor diz? Quentinho ali. Está quentinho, tem que levantar. Irmão, agradeça a Deus. Seja grato. Nada vai cair do céu. Deus nos dá, sabe o quê? Saúde, sabedoria, para você trabalhar e conquistar. Ele te dá proteção. Ele te guarda. O Senhor, Ele move os céus e a terra. O Senhor, Ele coloca em nossas vidas oportunidade de sermos abençoados. E muitas vezes, muitas oportunidades passam na nossa frente e muitas pessoas deixam passar. Não dão valor. Depois que perdem a oportunidade, né, aí começam a reclamar. Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu deixei de estudar? Por que eu deixei, né, aquela oportunidade? Deus prepara. Deus prepara tudo. Glória a Deus. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6,18, olha que Deus diz: orienta-os a praticarem o bem, e que sejam ricos em boas obras, e sensíveis, e solidários, e generosos. Bem, a oportunidade que Deus está dando àqueles que são ricos, para receberem a salvação, para receberem a bênção de Deus. A palavra de Deus não diz que é melhor dar do que receber. É tão bom, querido, quando a gente presenteia uma pessoa, não é? Você vai lá e leva um presente para a pessoa, principalmente quando você sabe que ela precisa, está necessitando de algo, e você chega ali, ó, Deus mandou te entregar. A pessoa, muitas vezes ela se comove, ela chora de alegria, ela agradece a Deus naquele momento, porque Deus nos usou para abençoar aquela vida. Eu tenho a plena certeza que nós ficamos mais felizes ainda do que aquela pessoa que recebeu, né? Nosso coração se enche mais de alegria. Aqui o Senhor fala
tenhamos que ser o que? Ricos em boas obras, sensíveis e solidários e generosos. Verso de número 19: e dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a vida. Amém, queridos? Salmo 39, 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amém? Não adianta. Não adianta a gente ficar desesperado, né? Em ficar acumulando riqueza. Porque o nosso tempo é muito curto, queridos. É como diz a palavra, é uma sombra. Ao mesmo tempo estamos aqui, daqui a um pouco não estamos mais. Mas que um tempo que nós estivermos nessa face da terra, que você tenha uma vida na presença de Deus, que você viva tudo de maravilhoso, que você viva o sobrenatural de Deus, que você seja uma pessoa que abençoe outras pessoas, que você seja uma pessoa que ame as outras pessoas. É isso que Jesus ensinou. Os fariseus, os saduceus, que era difícil de cumprir, era um jugo pesado. Mas Jesus nos ensina o Evangelho. No Evangelho não é difícil, querido. As leis de Deus não são difíceis, se resumem em duas: ama ao Senhor teu Deus. Ajuda o teu próximo, ajuda o necessitado que está ali perto de você. Quantas pessoas Deus coloca nas nossas vidas, o Senhor prepara umas oportunidades, coloca pessoas nas nossas vidas para ser ajudado, para que Ele manifeste a glória dEle através de nós, para que Ele seja honrado através de nós. Jesus, Ele não vai descer, Ele não vai suprir mais ninguém, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si a minha maldição, as nossas maldições, Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas transgressões, Ele levou... para nos trazer novamente a presença do Pai, para restaurar a aliança com o Pai, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Nós vemos na Bíblia, lê o Velho Testamento, os sacerdotes, os profetas, os homens, os reis, aqueles que tinham intimidade com Deus, muitas vezes tinham até medo de falar o nome de Deus, de pronunciar o nome de Deus. Inclusive é um dos mandamentos, né? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham medo de clamar o nome de Deus. E Jesus vem, e o que Jesus nos ensina? A chamar Deus de Pai. Olha que lindo, olha que intimidade. Eu não vou chamar Deus e ficar com aquele medo de Deus.
Eclesiastes 5:15. Eclesiastes capítulo 5, verso número 15. O ser humano, ele sai nu do ventre de sua mãe, e assim como vem ao mundo, assim parte deste, e de todo o trabalho em que se entenuou, ou em que esgotou as suas forças, nada poderá levar consigo. Nada vai levar consigo. Amém, querido? Nada vai levar. Nós temos que levantar de manhã para trabalhar? Temos. Temos que ganhar o pão com o suor do nosso rosto? Temos. Temos que fazer uma reservinha ali no momento de dificuldade, né? Temos. Mas não podemos querer acumular bens e ficar apegado em riquezas. Temos que nos apegar a Cristo. Temos que nos apegar a Jesus. As nossas vidas têm que estar em santidade, em reverência, em amor ao Senhor, em cumprir o chamado de Deus, em buscar a presença de Deus, em estar aprendendo do Senhor e vivendo aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Porque tudo vai ficar, nós não vamos levar nada conosco. Então tudo que você tiver de fazer de bom, faça. Tudo que você tiver de abençoar uma pessoa, abençoe. Se tiver que dizer para a pessoa, eu te amo, fala. O homem é mais duro, né? O homem é mais durão. O homem para falar, eu te amo, a mulher é mais fácil, né? A mulher chega, meu amor, eu te amo, meu bem, e manda recado, mas o homem é mais durão. Eu falo para vocês que estão aqui, homens, maridos, fale para sua esposa que você a ama. Fala para os seus filhos que vocês o amam. Esposa, fale para os seus maridos que vocês o amam. Para os seus filhos. Filhos, falem para os seus pais de coração que vocês o amam. Fale. Quantas pessoas foram ceifadas este ano, o ano passado, com esse vírus? Quantas pessoas já não estão mais entre nós? Será que o tempo que eles estiveram aqui deu tempo de falar para uma pessoa que amava? Será que deu tempo dele viajar para outra cidade, se o pai morava em outro estado, e dizer, pai, eu te amo, e ter ainda um contato com o pai? Muitas vezes não teve tempo. E quantas vezes antes de acontecer essa pandemia, essa situação que estamos vivendo, teve oportunidade de visitar o pai e não foi, teve oportunidade de visitar a mãe e não foi, porque aquela correria, né, do dia a dia, e trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, e preciso aquilo, e a família deixou de lado. E muitos perderam entes queridos, não deu tempo de dar um abraço, de dar um beijo, de falar que amava. Viva, viva. Aproveite toda a oportunidade da tua vida. A hora que você levantar amanhã cedo, ou durante essa semana, diga à tua família que você o ama, que você os ama. Diga a ele que você os ama. O que você tiver que fazer, faça. Porque sabe a coisa que vai restar de nós, sabe o que é? Não é o que nós vamos deixar. Porque o que a gente deixar ali de herança, um dia vai acabar. Riqueza, dinheiro, casa, tudo que vai acabar. Mas o que vai ficar são as lembranças. Você lembra daquele fulano? Você lembra daquele homem, daquela mulher? Mas como ele me abençoou. Ele foi uma bênção na minha vida. Quando eu mais precisei, aquela pessoa me apoiou. Quando eu mais precisei, ele estava do meu lado. O que vai sobrar, o que vai ter a lembrança. Então que sejamos lembrados pelas coisas boas. Amém? Colossenses 3:5, irmãos, eu estou encerrando, estou terminando a mensagem. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más,
E a ganância, que também é idolatria. A ganância é idolatria. A pessoa que é gananciosa está idolatrando as riquezas, o poder. E para terminar, João, 1 João 2, capítulo 2, verso de número 15. 1 João capítulo 2, verso de número 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Que Deus tenha falado no teu coração. Amém, queridos?